aleluia, viu? Glória, aleluia. Ainda dessa idade ela sabe que canta numa hora de ceia. É verdade. A palavra que ela deu é Deus preparando essa criança e a família dela deve ter muita alegria com ela. Aleluia, glória a Deus. Ainda desse tamanho, o pastor fazendo aquele fazendo. Olha, ela dentro do plano do culto, irmão. Não sai não. Viu? Melhor do que certos adultos. Então vamos continuar orando. Você que é mãe, eu que sou pai. Por ela, para Deus continuar guardando ela, que vai dar poder de mão dele, para que o inimigo não lhe parasse a vida dela. Tá certo? Amém? Eu quero agradecer a oportunidade, a confiança que meu pastor me deu para conduzir este grupo até aqui. Agora daqui para frente é o Espírito Santo, é o Pai e o Espírito Santo do Pai. Aleluia, Glória a Deus, aleluia. Amém. Glória a Deus. E sexta-feira tem pensadores para agradecer. Eu creio. Glória a Deus. É forte, né? É benção forte. Cante. Cante. Glória a Deus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, eu convido a igreja para se colocar de pé Aleluia. e abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo de número 10. Quero agradecer a presença de todos que estão aqui presentes. Quero agradecer a presença da família da irmã Maria. A mãe de Kathleen está aqui. Também a menina ali com a sua família. Ela vinha falando comigo, né? Logo cedo, quando eu ia trabalhar, a gente se encontrava, porque ela ia levar a Sofia para o colégio. E ela comentava para mim. E quando cheguei ali, no primeiro abraço que eu recebi foi de Sofia. Sofia correu, pendurou no meu pescoço e disse: pastor, eu gosto tanto do Senhor. E eu dei logo uma rodada com ela assim. E criança gosta de ser balançada, de rodada. Dei logo uma rodada com ela. Então, gratidão, é verdade. Eu estava conversando aqui nós estávamos conversando sobre essa criança. Criança que ainda é, né, irmão? E, assim, nós estávamos falando justamente isso. A menina conhece o hino que é para a ceia, o texto bíblico que é para a ceia. Então, quando a criança ela pega as coisas de Deus, ela pega aquele. Aleluia. E é verdade, irmão, nem todos adultos, nem todos adultos. Então, gratidão a vocês aí que vieram, a família da nossa irmã. Quem achou o livro de 1 Samuel, capítulo 10, digo amém. Amém. Nós iremos ser breve e corriqueiro porque temos umas coisas para fazer aqui, além de distribuir a ceia. Veja comigo, irmão, o versículo de número 3, livro de 1 Samuel, capítulo de número 10, versículo de número 3. A minha Bíblia é revista e corrigida. E quando dali passares, está assim, irmão? E quando dali passares mais adiante, encontrarão 3 homens que vão subindo a Betel, um levando 3 cabritos, o outro 3 bolos de pão, e o outro um odre de vinho. Tome vossos assentos. Glória, glória. Glória a Deus. Meus irmãos, sem mais delongas, eu quero, sobretudo, dizer aos irmãos que eu tenho alguns minutos para discorrer uma história real, uma história verídica, uma história que aconteceu, uma história que é bíblica e uma história que está na palavra de Deus. E se está na palavra de Deus, é uma história real, é uma história verdadeira. Prestem atenção. Eu quero falar de uma história que está envolvendo 3 pessoas, sendo 2 terrenas e uma espiritual, sendo 2 criaturas e um Criador. Eu quero falar de Deus nessa história. Eu quero falar de Saul
um homem, porque vou dizer foi porque é passado da história. Foi um homem que, filho de Quis, da tribo de Benjamim. E quero falar de um homem que o nosso irmão presbítero falou aqui, chamado Samuel, profeta, sacerdote e juiz. A epígrafe da leitura de 1 Samuel capítulo 10, a epígrafe é uma leitura que tem em cima do capítulo de número 10. A minha Bíblia diz assim: Samuel unge Saul como rei. O texto que eu li em apreço do 1 Samuel capítulo 10, verso 3, que diz assim: e quando dali passares mais adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, o outro 3 bolos de pão e o outro um odre de vinho. Vejam só, o texto em apreço diz que Samuel disse a Saul que quando ele partisse dele mais adiante, ele iria encontrar, isso tudo profeticamente, não era nada combinado, foi profecia, Espírito de Deus. Tu vai encontrar 3 homens, e esses 3 homens eles estão subindo a Deus a Betel. Um homem está com 3 cabritos, o outro está com 2 pães. Aliás, um está com 3 cabritos, o outro com 3 pães, 3 bolos de pães, e o outro com um odre de vinho. Eles estão subindo a Betel. Eu quero falar de um homem que começou o ministério até bem. Foi ungido, foi escolhido por Deus, e eu vou mostrar que foi Deus que escolheu Saul. Não foi o povo não, não foi Deus. Há um equívoco quando diz que foi o povo que escolheu Saul. Eu mostro na palavra. Eu às vezes, irmão, não entro em contradição com alguns crentes para eu não ser taxado como um sabe tudo. Às vezes já sou, mas eu tenho conhecimento nessa palavra que às vezes confronto algumas pessoas. Ah, mas eu aprendi assim, você aprendeu assim, mas eu li do jeito que está na Bíblia. Glória. Aleluia. Não porque Deus disse lá em 1 Samuel capítulo 16 que ele não olha a aparência, ele estava falando do filho de Jessé. Mas quando ele escolheu Saul, ele escolheu a aparência assim, e eu vou provar. Primeiro deixa eu explicar por que esses homens estavam subindo a Betel. Quem se lembra que domingo eu preguei aqui sobre o céu? Quem se lembra que eu falei da Jerusalém que tinha 12 portas? Uma porta para o lado do Oriente, uma porta para o lado do Ocidente. Então, o povo de Israel entendia, presta atenção, irmão, para que nada me roube a atenção da mensagem. O povo de Israel entendia que havia, minha irmã missionária e dirigente Ana Rogéria, havia alguma parte do céu que tinha uma porta, e essa porta tinha uma direção para algum lugar na terra. E a Bíblia diz no livro do Gênesis, veja comigo, livro do Gênesis, capítulo de número 28, a partir do versículo 18. A minha Bíblia diz: a coluna de Betel. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna, e derramou azeite e ungiu em cima dela, e chamou o nome daquele lugar de Betel. O nome, porém, daquele lugar antes era Luz. Sabe por que era Luz, irmãos? Porque geograficamente, eu não sei se os irmãos aqui sabem, mas acredito que não é possível que não tenha alguém que não saiba do que eu vou dizer. Quando o sol começa a nascer de manhã, as primeiras luzes do sol vai apontar para algum lugar na terra. Aqui no Brasil, por exemplo, é na Paraíba. Não sei se alguém aqui sabe,
que o primeiro estado a receber a claridade do sol quando ele aponta é no estado da Paraíba. Então aquele lugar era luz, porque logo de manhã que o sol apontava, o primeiro raio de luz ia direto para aquela terra. Então entendia-se que como a luz do céu, do sol, primeiro batia ali, os homens acreditavam que era o primeiro lugar que a luz chegava, dissipando as trevas. Então era ali que Deus estava. E quando Jacó viu a luz, logo pela manhã, Jacó ungiu aquela pedra, coluna, como fez travesseiro com ela. E no versículo 19 diz: e chamou o nome daquele lugar Betel. Betel, sabe o que significa Betel? Casa de Deus. Antigamente era luz, mas agora vai ser Betel. Aí ele diz assim, no 19, chamou o nome daquele lugar de Betel. O nome, porém, daquele lugar era luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guiar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será meu Deus. E esta pedra que tem um posto por coluna será a casa de Deus. Sabe o que Jacó estava dizendo? Toda vez que eu quiser me encontrar com Deus, eu venho a Betel. Toda vez que eu quiser falar com Deus, eu sei onde Ele está. Toda vez que eu querer trombar meu joelho, eu sei onde Ele está. Ele está em Betel. É lá que eu vou. E aquele lugar ficou conhecido como a casa de Deus. Até Deus, quando iria falar com o homem, que Deus queria falar com ele, Deus dizia para ele: olha, vai lá em Betel, que lá eu quero falar contigo. Não é mais casa de ovelha, é no Betel. Quer ver? Veja aí. Gênesis, capítulo de número 31. Gênesis, capítulo de número 31. Versículo de número 13, é Deus falando. Ele disse: eu sou o Deus de Betel. Eu sou o Deus de Betel, aonde aparecia Jacó. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito um voto. Levanta-te e sai. Então Deus se identificava com o homem, dizendo que era o Deus de aonde os homens iriam se encontrar com ele. Ainda veja livro do Gênesis, capítulo de número 35 e o versículo de número 1, irmão. Gênesis, capítulo de número 35 e o versículo de número 1. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe vai mandou ir para onde, irmão? E disse: e habita ali, fazes ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Aonde foi que Deus apareceu para Jacó? Em Betel. Aonde foi que Deus prometeu promessa a Jacó? Em Betel. O negócio, meu irmão, é na casa de Deus. O negócio é na casa de Deus. Porque em casa, irmãos, em casa não consegue ver Deus. É na casa de Deus. Deus fala, sim, entendo, mas é porque em casa você se distrai. As mulheres com prato, com roupa, com filho, isso é normal. Eu também não sou legalista. E Deus está ali na sua casa. Mas aqui há um momento em que o corpo está reunido, irmão. Aqui Deus está usando o corpo, ou na profecia, ou no louvor, ou na palavra. Os irmãos estão me entendendo? Mas vamos para 1 Samuel, capítulo de número 10, onde aqueles homens iriam subindo a Betel para falar com Deus. E ali o profeta disse a Saul: Saul, quando você for embora de mim, você vai encontrar 3 homens indo a Betel, indo se encontrar com Deus. E lá eles estarão levando presente para Deus. Estarão levando 3 cabritos, estarão levando 3 pães e o outro um odre de vinho. Então, meus irmãos, preste atenção. Eu quero falar de um homem chamado Saul. Este homem, ele teve uma chamada ministerial. Ele teve uma chamada por Deus. Porém, ele bagunçou tudo. Ele não seguiu a norma. Ele não seguiu a regra. Quem não segue norma, irmão? Quem não segue regra? Quem quebra padrão? Quem é desonesto com a palavra? Quem é desonesto com Deus? Só fica assim como a gente tem visto. Crente desmantelado, crente andando de porta em porta, crente andando de galho em galho, crente andando de igreja em igreja. Igreja para ele não presta, nenhuma igreja presta, nenhum pastor presta e fica pulando. Mas também tem essa coisa de você chegar dentro da igreja e só ouvir blá 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 em movimento. Mas palavra, Bíblia, igreja que tem Bíblia, igreja que tem palavra, igreja que tem doutrina, cresce como essa criança, já sabendo o que vai fazer das coisas de Deus.
capítulo de número 8, você está no capítulo 10, só é virar algumas páginas. 1 Samuel, capítulo de número 8, está escrito assim: e sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu aos seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome de seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo filho Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, pelo caminho do seu pai Samuel, antes se inclinaram à avareza, e tomaram presente, e perverteram o juízo. Meu irmão, se perverter o juízo, se for avarento, se não andar pela palavra, se não andar pelos estatutos da igreja, se não andar pelo regimento interno da igreja, se não andar pelo ministério, se não andar pela comissão, se não andar pela vontade de Deus do jeito que tem que vai ser excluído da casa de Deus, irmão. Salmos 1 e verso 5 está escrito: o injusto não permanecerá na congregação do justo. Deus mesmo sopra. Glória! Mas vamos lá. Os filhos de Samuel perverteram o juízo, no versículo de número 3 do capítulo 8 do livro de 1 Samuel, versículo 4 agora. Então todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. Sabe o que é ancião, irmão? Além de ser os sacerdotes, era um homem dessas idades. A partir dessa aqui, eu com 52 anos, estou indo fazer 53, embora pareça ter 60, eu não iria, porque eu não era ainda ancião. Só depois que eu fizesse 60 anos, dessa idade para cima, era que poderia ir até o profeta lá em Ramá. Então os anciões se ajuntaram e foram, e era em média de 70 anciões, e foram em média de 70 homens se encontrar com Samuel. Versículo de número 5, e disseram-lhes: eis que já estás velhos, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Institui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Todas as nações têm um rei. Porém essas palavras pareceram mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos julguem. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não tem te rejeitado a ti, antes a mim tem rejeitado, para que eu não reine sobre ele, conforme todas as palavras que fez, desde o dia em que tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também te faz a ti. Então tudo bem. Deus, aí Samuel disse: está bem, Senhor, eu vou fazer exatamente o que o Senhor está dizendo. Tudo bem, eu vou à procura do rei. Agora eu vou começar a orar ao Senhor para o Senhor me indicar o rei. E o Senhor não indicou, irmão? Veja aí, livro de 1 Samuel, capítulo de número 9, só é virar uma página. Agora veja, capítulo de número 9, versículo 1. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Begorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão elevado em força. Alguma Bíblia diz assim: homem de muitos bens. Eu não sei se tem Bíblia por aí que diz assim: homem de muitos bens. Vamos mais adiante. Este tinha um filho cujo nome era Saul, jovem e tão belo, que entre os filhos de Deus, entre os filhos de Israel, digo, não havia outro homem mais belo do que ele. Olha, desde os ombros para cima sobressaía de todo o povo. Sabe o que significa? De todo o povo de Israel, ele era o mais alto. Saul era o mais alto. E a Bíblia diz que ele era belo. E quem foi que disse que Deus não escolhe por aparência? Quem foi que disse que Deus não escolhe por aparência? Quem se transfigura em anjos de luz é diabo, irmão. Mas Deus quando escolhe, escolhe bom. Deus quando escolhe, escolhe bem. Deus quando dá, o negócio é certo. Deus quando dá, o negócio é limpo. Deus quando dá, o negócio é bonito. Deus quando dá, o negócio é perfeito. Olha aqui a pessoa que Deus está indicando. Vamos mais adiante, versículo 3 do capítulo 9. E versículo 3 do capítulo 9. E perderam-se a jumenta de Quis, pai de Saul. Pelo que disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo uns moços e levanta-te e vai em busca da jumenta. Deus, quando quer, irmão, dá uma bênção,
Deus, quando quer levantar um obreiro, Deus, quando quer levantar um ministro, Deus, quando quer levantar alguém, Deus também permite que haja um problema. Deus começou a tanger a jumentinha. Deus começou a tanger a jumentinha. Vai, jumentinha, te perde, jumentinha, te perde. Aí aquele problema que todo mundo fica perreado. E a jumenta, cadê? E vão atrás. Porque a jumenta, aquele homem quis o pai de Saul. Ele era um microempresário, agricultor, cuidava de animais, cuidava de jumentas, cuidava de ovelhas, cuidava de cabritos. Ele vendia carne para aquela região, ele sustentava a sua empresa, sustentava os seus moços ali é cegos, sustentava os cegos, sustentava uma família e ainda sustentava os impostos de Israel para manter a nação. Este era o microempresário pai de Saul. Aí versículo de número 4, passou pois pela montanha de Efraim, e dali passou a terra de Salícia, porém não as acharam, não acharam a jumenta. Depois passaram a terra de Salim, porém tampouco estava ali. Também passou a terra de Benjamim, porém tampouco as acharam, ou não acharam a jumenta. Vindo eles então à terra de Zefu, Saul disse para o moço com quem ele ia. Saul disse para o moço com quem ele ia: vem e voltemos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pela jumenta e se aflinja por causa de nós. Talvez ele não esteja mais preocupado com a jumenta, já anoiteceu. Talvez ele agora está preocupado com a gente. Versículo 5, siga comigo, irmão, que a Bíblia é aberta. Aleluia. Porém ele disse: eis aqui, o moço disse a Saul: eis aqui nesta cidade um homem de Deus, um homem honrado. Um homem honrado é. Tudo quanto disser se sucede. Assim do jeito que ele dizer se sucede. Infalivelmente acontece. Vamos lá agora, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao moço: eis, porém, se lá fomos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente nenhum temos que levar ao homem de Deus que temos. E o moço tornou a responder a Saul e disse: eis que ainda se acha na minha mão uns 4 ciclos de prata, qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, indo qualquer consultar Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje antigamente se chamava de vidente. Então disse Saul ao moço: bem dizes, vem, pois vamos. E foram-se à cidade aonde estava o homem de Deus. E subindo ele pela subida da cidade, acharam umas moças que, saindo a tirar água, disseram-lhes: está cá o vidente? Ele perguntou: aonde está o vidente? E elas lhe responderam e disseram: sim, eis aqui os tenha diante de ti. Apressa-te, pois, porque já veio a cidade, porquanto o povo tem hoje sacrifício no alto. Entrando vós na cidade, logo achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá até que ele venha, porque ele é o que abençoa o sacrifício, e depois comem os convidados. Subi, pois, agora, que hoje o achareis. Subiram, pois, à cidade, e vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel lhe saiu ao encontro para subir ao alto, porque o Senhor, olha o mistério, irmão, no versículo 15, 16, 17, porque o Senhor o revelara aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim,
o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou até a mim. Quando Saul veio, Samuel já foi ao encontro dele, porque Deus já tinha dito a ele que aquele homem vinha. Aleluia. Então Deus tem profeta na terra. Eu não sou doido, nem sou louco, nem legalista para não acreditar nos dons da profecia de Deus. E ainda hoje tais coisas acontecem. Faço jus à palavra do presbítero ancião veterano. Ele diz: tem vaso aqui, e tem mesmo. Agora, tem uns que têm um dom de profetizar, de ter visão. O meu é mais de ensinar. Eu fui chamado para essa palavra. Eu fui chamado para ensinar. Mas vamos lá adiante, irmão. Deus disse: Samuel, amanhã vem um homem, e este homem que vem a ti, eu escolhi para que seja capitão de Israel. E ele vai livrar o povo da mão dos filisteus. Versículo de número 17. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis aqui o homem de quem já tenho dito, este dominará sobre meu povo. Foi Deus ou não foi, irmão? Sim. Foi Deus ou não foi? Porque a minha Bíblia diz que foi. A minha Bíblia diz que foi o Senhor. O povo diz aí que foi o povo. A minha Bíblia diz que foi o Senhor. Muito bem. Seguindo mais adiante, irmão, a palavra de Deus. Seguindo mais adiante a palavra de Deus. E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-te. E disse: mostra-me, peço-te, onde está aqui a casa do vidente? E Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente. Sobe diante de mim ao alto e comei hoje contigo, e pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração te declararei. Isso é uma intimidade, irmão. Isso é uma intimidade perfeita. Isso é uma intimidade, uma comunhão. Mas vamos mais adiante, irmão. Versículo de número 20. E quanto à jumenta, que há 3 dias se te perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel? Porventura não é para ti e para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul e disse: porventura não sou eu filho de Benjamim, da menor tribo, do menor das tribos de Israel? E a minha família menor de todas as famílias das tribos de Benjamim? Por que, pois, me fala com semelhantes palavras? Ah, meu filho, quando Deus olha para uma pessoa que não vê mais a soberba no lugar, quando Deus olha a pessoa que não vê mais a prepotência no lugar, quando Deus olha para a pessoa e não vê mais o eu, o ego no lugar, quando chega para Deus e diz: eu sou o menor das tribos, eu sou o menor, Deus diz: é esse que eu quero, é esse que eu quero, é esse que eu quero. Para que Deus quer gente grande? O que é que Deus vai fazer com uma pessoa se já é grande? Deus quer pequeno para fazer grande. Deus quer é louco para confundir os sábios. Deus quer pobre para confundir os ricos. Aleluia! Deus quer assim, irmão, para confundir os que sabem. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! 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 Deixa eu dizer aqui uma coisa. Glória a Deus. Depois eu digo porque está sendo filmado e é uma intimidade que não pode entrar ali, vai para a rede social. Aliás, já está indo. Depois eu conto para os irmãos. Escutem, que eu vou dizer depois, os irmãos, você vai ver o que é que Deus faz. Viu? Você vai ver que Deus cura um câncer, irmão. Deus cura um câncer e usa crente no meio das pessoas, no meio, botando a mão em cima do lugar podre e o negócio. E o povo fica dizendo: esse homem nunca mais sai daqui, nunca mais sai daqui. Não é médico, vai curar. Por isso que eu digo, irmão, eu creio nos dons. Deus usa cada um quando quer. Agora tem gente que se auto-usa. Eu espero ele me usar. Eu espero ele me usar. Mas vamos lá, irmão. Vamos lá. Então,
Versículo de número 22. Ainda tem tempo, irmão. Porém Samuel tomou a Saul e ao seu moço, e levantou-se e levou-se à câmara, e deu-lhe um lugar acima de todos os convidados. De Samuel colocou Saul no meio do lugar mais destacado de todos os convidados, que eram uns 30 homens. Então tinha 30 pastores. Aí lá vem Samuel, chegou com Saul. Versículo de número 23. Disse Samuel ao cozinheiro: dá cá a porção que te dei, que te disse, põe à parte. Aí quando o cozinheiro passou, o garçom disse: ó, aquela parte que eu mandei tu reservar, traz pra cá, que o homem que Deus destacou está aqui. Meu irmão, quando Deus destaca alguém, Deus reserva o melhor. Toca no coração dele, toca no coração dela, toca no bolso dele, toca no bolso dela, vai na caneta do juiz, pega o documento de baixo, põe pra cima. Ele faz todo o movimento que ele quer. Ele é Deus, irmão, e vive pago, e não tem satisfação a dar a ninguém. Aí o que é que acontece? Levantou-se, pois, o cozinheiro a espada com que havia nela, e pôs-lhe diante de Saul. Irmão, era uma espécie de uma tábua. Era uma espécie de uma tábua, em particular feito feito da madeira de cetim, madeira de acácia. Se lembra lá da madeira? Sim. Madeira de cetim, madeira de acácia. Aí colocava exatamente a parte que iriam comer. Olha o versículo 24. Como havia nela, pôs diante de Saul. Disse Samuel: eis aqui, isso é o sobejo. Põe-no diante de ti e come, porque se agradou, se guardou para ti, para esta ocasião, dizendo: eu tenho ouvido o povo. Assim comeu Saul naquela noite. Escute aqui. Sabe o que era, meu irmão? Era um pernil de boi. Olha a lapa do pernil. Por isso que eu recomendo: compre livro Cultura de Israel, compre livro e leia. Era um pernil de um boi, a parte do pernil. Irmão, sabe o que é pernil? É a coxa, irmão. Essa parte todinha aqui das coxas pegando pelo glúten. Quem ainda não sabe o que é glúten, é a nádega assim do animal. Temperava ele, colocava na espada, já temperado, ele já assado na brasa. Ao redor dele colocava um monte de legumes. Vamos falar a linguagem de hoje: alface, tomate, danava o azeite. Mas meu irmão, nem jantei ainda. Aí vinha aquele rodízio, irmã, pegava aquele facão e começava a cortar no espeto e fazer o rodízio do pernil do boi. Aleluia, glória. E Saul já tinha 3 dias que estava andando atrás, já não tinha mais nada, porque tinha acabado o pão, tinha acabado a água, e ele só pernil para cima e tocando no jovem dele, dizendo: menino, come, que é Deus que está mandando. Coma! Que é Deus que está mandando, coma! Glória a Deus. Uma vez eu estava desempregado, Deus me abriu um emprego. Eu passei primeiro mês trabalhando, não deu dízimo. Segundo mês trabalhando, não deu dízimo. Terceiro mês trabalhando, não deu dízimo. Preferi pagar tudo do que tirar o dízimo da casa do Senhor. Mas quando eu estava com 3 meses trabalhando, era um dia de sábado, quando eu abri meu armário, cadê minha feira? Não tinha nada. Normalmente na casa da gente, né, irmão, que somos de uma classe menor, estável, fica um arrozinho lá, né? Fica uma farinhazinha que às vezes as mulheres se descuidam, aí fura, fica. Já não tinha nada, irmão, e o que tinha, as formigas estavam com a filhinha levando o restinho da farinha, o restinho. Aí eu disse: Senhor, o que é isso? Ele disse: dobra o joelho aí e fala comigo. Aí eu dobrei o joelho. Aí ele gritou, disse: cadê a minha parte? 41:11 de Jó.
Quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir? Quem primeiro me deu para que eu haja de devolver? Pois tudo que está debaixo de todo o céu é meu. Por isso que Deus faz perder tudo. E como disse Ageu, e o que traz, já lemos aqui, não foi? E o que recebe, recebe num saco furado, não dá para nada. Não porque é o governo A, e o governo B, o governo A, o governo B. Deus, quando quer abençoar, não respeita governo. Ele manda, Ele dá. Ele não depende de partido A, partido B, político A, político B, para fazer, para dar. Ele dá, irmão. Aí eu dou meu joelho, ela sabe disso, aí eu dou meu joelho, comecei a orar. Nunca eu estou orando. Eu já ia com 40 minutos orando. Minha oração era: estou com fome, não tem nada no meu armário. Estou com fome, não tem nada no meu armário. As irmãs que conheceram o meu pai segundo, seu Otávio, quando eu estava com 40 minutos orando, aí aquilo, Isaquiel, Senhor, eu orando, ele se levanta, que sou eu mandando. Aleluia. Quando eu abri a porta, 5h40 da manhã, vim de passeio do meu pai. Ele disse: pelo amor de Deus, pega esses 50 reais, porque eu não consegui dormir. Eu não consegui dormir. Olha, pega esses 50 reais, pelo amor de Deus. Aí eu do homem, o ego do homem, o meu pai, eu estou trabalhando. Aí ele: Isaquiel, pegue que sou eu quem estou mandando. Aí eu: sim senhor, meu pai. Ele: que Deus te abençoe. Correu para a casa dele, que nem conversa muito. Era 5h40 da manhã. Aí eu disse: Senhor, 5 reais aqui é da casa do meu pai. Aí com 45 desci aqui para Soares. Aqui mesmo em Soares. Era de manhã. Josiane, quando acorda, ela já sabia da história da noite, que foi dormir. Eu não sei como essa mulher minha não sonhou com pizza correndo atrás dela, coxinha correndo atrás dela, bolo correndo atrás dela, porque a gente foi dormir com a barriga roncando, irmão. Quando foi de manhã, que ela acorda, ela sabe que eu sei fazer uns leco-leco. Aí quando ela acordou, que ela viu ovos fritos na mesa, pãozinho quentinho, irmã Severina, que ela viu um queijinho assadinho no pire, ela se espreguiçando assim, disse: eu? O que é isso? Eu disse: isso é dízimo, minha filha. 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 Isso é retorno do que eu dou. Isso é retorno do que eu faço. Isso é retorno do que eu digo. Olha aqui o que o homem, olha aqui o que Saulo disse para o moço: a gente vai para o vidente, eu não tenho mais nada para levar para ele. O moço disse: eu tenho um presente aqui para levar para o homem. Leve o presente, irmão, porque merecemos. Se você dá, você ganha. Eu não vou dar, não. Também não vai ganhar? O devorador entra e leva. Eu sei que eu estou dando a palavra porque eu comi ela assim, viu, irmão? Glória. Eu estou dando ela do jeito que eu comi. Entendeu, irmão? Ainda tem tempo, vamos embora. Aí o que é que acontece? Aí é quando chega no capítulo de número 10. Chega no número 10. Aí despede Saul. Vá-se embora, Saul. Saul foi. Mas antes de Saul ir, no capítulo de número 10, versículo 1, então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou. Isso é amor, irmão. Isso é cuidado. Isso é carinho. Isso é o cuidado pelo discípulo. Isso é cuidado pelo discípulo. É o que eu tenho aqui, cuidado com a igreja. Advertindo a vocês, nem sempre é o que o pastor quer, é o que eu estou ensinando. E eu deixo ir para desandar e ver que quebra a cara mesmo, irmão. Aí o que é que acontece? Derramou o azeite. Aí disse assim: aí disse: não tem ungido o Senhor por capitão sobre sua herdade? Partindo hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam a jumenta que foste buscar. Acharam a jumenta que foste buscar. Eis que já teu pai deixou esse negócio da jumenta e anda aflito agora por causa de vocês, dizendo: que farei pelo meu filho?
E quando dali partires, Samuel dando conselho a Saul, e quando dali partires, quando dali passares, mais adiante acharás ao carvalho de Tabor. Então por aí, minha filha, por favor, o lencinho, que eu sempre esqueço. Está derramando azeite aqui. Olha. Ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens, que vão subindo a Deus, a Betel. Um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão, e um odre de vinho. Vamos acompanhar, versículo de número 4. E te perguntarão como estás, e te darão 2 pães, que tomarás da tua mão. Meu irmão, com quem tu estás andando pelo caminho? Com quem tu estás se encontrando pelo caminho? Porque às vezes todo mundo tem um copo de cachaça para dar, às vezes todo mundo tem uma boia de cigarro para dar, mas quando tu estás com fome, quando tu estás com necessidade, não tem um pedaço de pão para te dar, não tem uma feira para te dar, não reparte contigo o fruta-pão. Se tu não ralar para buscar, amiguinho não te dá, mas amiguinho quer te levar para a beira da barraca, amiguinho quer te dar cachaça, amiguinho quer te dar droga, amiguinho quer te dar cigarro. Com quem tu está andando? Com quem tu estás se encontrando? Esse pelo menos estava sem pão, estava com fome depois que saiu do profeta, mas se encontrou com 2 homens e perguntou: o que é que você tem? Vamos lá, versículos, onde está, meu irmão? Versículo de número 4, versículo 5. Então dirás ao alteiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profeta, que descendo do alto e trazendo diante de si salteiros, tambores e flautas e harpas, e profetizarão. Glória a Deus, aleluia. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, Saul, e profetizarás com ele, e te mudarás em outro homem. Somente depois que você passar pelo profeta, somente depois que você comer com o profeta, somente depois que você se encontrar com os 3 homens, somente depois que você comer o pão, somente depois que você se encontrar com os profetas. Aqui diz que ele se encontrou com os profetas que vinham profetizando e vinham com salteiros, tambores, flautas, harpas e profetizando. Eles vinham cantando e louvando a Deus. Eles vinham cantando e louvando a Deus. Somente depois que você louvar a Deus, aí sim você vai se transformar em um outro homem, em uma outra mulher. Sabe por quê? Muita gente ainda não se transformou, irmão. É cru na casa de Deus. É cru na casa de Deus, só vive passando problema, criando problema dentro da igreja, aquela contenda, aquilo tudo, porque não passou por esse regimento, não passou pelos profetas, não passou pelo pão, não passou por essas normas todinhas, irmãos. Vamos mais adiante, irmãos. Versículo de número 7. E há de ser que quando estes sinais te vierem, fazes o que achar a tua mão, porque Deus só é contigo depois que você se tornar um novo homem, depois que você se tornar uma nova mulher. Deus é contigo depois disso. Ele pode até lhe ajudar, ele pode até lhe defender, ele pode até lhe abençoar, mas isso não significa que Deus é com você. Qualquer palavra aqui, Deus é com você. No hebraico é Elohim Shamakahá, Elohim. Então Deus está andando comigo todo dia. Ele é contigo, andando contigo todo dia, andando contigo todo dia, andando contigo todo dia. Lá vem doença, ele está contigo. Lá vem problema, ele está contigo, porque ele está andando do seu lado. Mas só depois que se transformar no novo homem, numa nova mulher. Aleluia. Aí sim, depois que tu se tornar um novo homem, uma nova mulher, aí sim vai comer pão. Aí sim vai comer pão. Aleluia.
Aleluia. Ficamos de pé. Glória a Deus, aleluia. Eu quero convocar a missionária Josiane para repartir, colocar o álcool, lava a mão, ela já sabe, mas não custa nada dizer. Repartir 11 pedaços de pães. Quero também chamar a nossa diaconisa, e ela já pode se adiantar, a irmã Cristina, e colocar 11 copinhos de suco de uva ali. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa oportunidade e por essa palavra. Iremos neste momento agora, Senhor, fazer a celebração da tua ceia para a glória do teu Filho Jesus. É o que eu te peço, em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Tome vossos assentos. Eu gostaria que as duas irmãs, não é se apressar, mas ser breve. Alguém canta comigo, irmão? Alguém canta comigo o hino de número 39? Eu acho que é 39, né? Pronto. Me ajuda aí, irmãos. Hino 39. Bendito seja o